Neste lugar, vários profissionais foram capacitados para estarem nestes lugares. Existe um lugar especialmente selecionado para você. Vencer Singular Educacional. A educação muda você e você muda o mundo. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde para valer. Ei, você, leitora do Portal do Holanda, eu estou aqui de volta. E hoje, nesta quarta-feira, eu vou conversar sobre um assunto muitíssimo interessante, até porque nós vamos falar do principal alimento de todos os amazonenses, eu posso até dizer da maioria dos amazônidas, o peixe. O peixe. Toda a nossa culinária, maravilhosa culinária, tem como base os peixes da Amazônia. Eu quero dar um dado para vocês que eu acabei tendo que verificar, me preparando para entrevistar essa personalidade que está aqui com a gente hoje, um grande protagonista do setor de alimentação aqui na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Existem mais espécies de peixes nos rios da Amazônia do que no mar. Vejam só. Existem peixes na Amazônia que, como em nenhuma outra região do Brasil, são caracterizados pelo sabor, pela delícia que esses peixes são quando preparados. Vocês já imaginaram mais de 2.000 espécies de peixes nos rios da Amazônia? Não é brincadeira. Não é brincadeira. E peixes aqui na Amazônia, aqui no Amazonas, aqui em Manaus, é o que não falta. E isso, eu não sei se faltou um dia, mas eu jamais soube que faltou peixe aqui no Amazonas. E você que está nos vendo fora de Manaus, fora do estado do Amazonas, fique sabendo que nós amazonenses, nós amazônicos, temos o maior orgulho da nossa culinária, toda ela baseada no consumo de peixes deliciosíssimos, pratos que não existem em lugar outro do mundo. Uma caldeirada de tambaqui, minha gente, uma caldeirada de tambaqui, um tucunaré frito com baião de dois e pimenta murupi. Olha, eu vou parar por aqui. Hoje eu recebo com muita alegria Davi dos Feirantes. Davi Lima é uma pessoa que tem dedicado toda a sua vida, que tem contribuído profissionalmente para a união, para o desenvolvimento dos movimentos constituídos pelos feirantes no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Reparem só, ele já foi eleito 4 vezes para ser o gestor da feira da Manaus Moderna, uma das mais importantes feiras que existem em Manaus, responsável pelo abastecimento de uma população de mais de 2 milhões de pessoas. E também, pela 3ª vez, é presidente do Sindicato dos Feirantes. E carinhosamente os feirantes chamam ele, o nome dele é Davi Lima, mas ele é conhecido por todo mundo em Manaus como Davi dos Feirantes. É com ele que eu vou conversar a partir de agora. Davi, muito obrigado por ter vindo aqui. É uma alegria te receber na hora do H, muito grande. A alegria é toda minha, eu que agradeço o espaço que o Portal do Holanda está nos dando, sendo entrevistado mais uma vez pelo aquele que eu sou um grande admirador e um fã, que é de você, Humberto.
Então, só tenho a agradecer essa oportunidade para que também a população saiba um pouco da realidade dos feirantes de Manaus. Porque, infelizmente, nós sabemos que tudo está acontecendo pelo um curto prazo com relação às feiras, aos feirantes, Covid, alagações, e veio também agora esse problema com relação a essa doença que nós vamos abordar também, supostamente de alguns peixes. Então, Humberto, estou aqui à disposição para esclarecer o que puder e o que tiver dentro das minhas condições. Davi, me fala desse mundo dos feirantes. A gente passa ali na Feira da Manaus Moderna todos os dias e vê um burburinho, uma movimentação ímpar que não para. Como é que você define esse mundo? O que você tem a contar para a gente sobre esse mundo dos feirantes em Manaus? É um mundo que eu não me vejo fora dele, porém que é muito difícil. Ser feirante hoje é quase que impossível. Tem um amigo lá na Alvorada, que é presidente da Feira da Alvorada, que ele fala que nós ainda somos feirantes porque somos teimosos, porque infelizmente estamos abandonados há muito tempo, e essa gestão, a atual gestão do prefeito Davi, do secretário Renato Júnior, está dando um novo olhar para os feirantes. Você diz abandonado o quê? Pelo setor? Pelo poder público. Acho público. Que um desrespeito total, até porque a Manaus Moderna... Por falta de apoio, essas coisas? De tudo. Não tinha reforma nas feiras, as poucas reformas que tem são as feiras autossustentáveis, Manaus Moderna, Feira da Banana, principalmente, que tem um recurso oriundo de taxa arrecadada dos feirantes, nós mesmos fazemos essas reformas. Diferentemente de agora, que temos aí, está sabendo pela imprensa, pelo secretário Renato Júnior, que é um ex-feirante da Feira Manaus Moderna, que vamos ter 25 feiras, na verdade, reformadas, e parece que construção de mais 3. Então isso nos enche de esperança, de dias melhores, né? Mas o mundo, que nem você falou, Manaus Moderna, eu costumo dizer o seguinte: quer conhecer a realidade da vida, vá para a Feira Manaus Moderna, porque ali é um outro mundo, cara. Você tem contato ali diariamente com mais de 5 mil cabeças, então é mais de 5 mil 5 mil ideias. Pessoas estão ali trabalhando. Só trabalhando diariamente, entre feirante e carregador, são muito mais de entre 2 a 3 mil, e tem o consumidor que passa, os turistas. Então pessoas de todos os cantos, até de outros países, trabalhando junto com a gente. Então, 2 da manhã começa a feira. Existe uma feira que ninguém talvez conheça, a não ser o próprio feirante. 2 da madrugada até 7 da manhã, existe o abastecimento da cidade de Manaus e de alguns municípios. Isso todos os dias, Davi? Todos os dias. E, pasme, não só de Manaus, da capital. O que era para vir dos municípios, dos 61 outros municípios, nós que mandamos. Feira Manaus Moderna, Feira da Banana, Produtor da Zona Leste e Panaí, são as 4 feiras abastecidas. Por quê, Davi? Porque não tem nada, não se produz quase nada no nosso estado. Então, tudo que nós temos hoje, hortifruti granjeiro, praticamente 80%, até mesmo do peixe. Dá um exemplo de hortifruti granjeiro. O que vem de fora? Hoje eu vou te dar de regional, que eu acabei de ficar sabendo. O cheiro verde está com preço elevado, não está tendo cheiro verde aqui. Vem de fora o cheiro verde? Está vindo do Ceará. Vem do Ceará. Macaxeira vindo do Pará. Às vezes vem de Boa Vista e de outros. A banana vem, em sua grande maioria, de Roraima. Vou para o peixe. Boa Vista e Porto Velho são os maiores abastecedores do peixe aqui no Amazonas. Então, hoje, tem pessoas que têm, dentro da Feira Manaus Moderna, eu cito o nome aqui de uma pessoa, porque eu tenho uma grande estima para ele, o Sérgio Reis, é um atacadista da Feira Manaus Moderna. 60% das vendas dele hoje é para os municípios. Tabatinga, Coari, quer dizer, abastece os municípios. Exatamente, mandando o hortifruti para lá. Esse cara é o cara que vai puxar o alho de outro país. De onde veio o alho? Por exemplo, o alho, a cebola, de onde é que vem a cebola, eu tenho dados números que vêm da Inglaterra, vem aqui do Peru, também batata do Peru. O alho vem da China e vem de outros países também. Então o feirante hoje, ele arrecada. O Amazonas não produz alho, não produz cebola, nada disso? Que eu saiba, não. Eu desconheço. Olha só. Eu desconheço. Eu até vejo a feira, por exemplo, a feira da CEPRO. Se você for na feira da CEPRO, comprar uma maçã, ela passou lá pela Manaus Moderna, ou pelo produtor da Zona Leste, ou pela Feira da Banana. Quer dizer, essas frutas entram pela Manaus Moderna. Trazido ou por essas feiras que eu estou falando. Trazido. Sim. Ou pela Ceasa, que também tem
os abastecedores empresários da Ceasa. Mas a central de abastecimento do estado do Amazonas hoje é a Feira Manaus Moderna, aquele complexo, Feira Manaus Moderna, Feira da Banana. Então, Humberto, até o cheiro verde que você hoje for comprar lá na Feira da CEPRO, da feira da ADS, um braço da CEPRO, esse cheiro verde pode ter vindo do Ceará, porque está faltando cheiro verde no nosso estado, porque faltam as políticas públicas voltadas por esse segmento. Que coisa! É difícil ser feirante? Muito. E mais difícil ainda é ser feirante e produtor ao mesmo tempo, como a maioria hoje nós temos vários feirantes que são produtores também. E eu vou te dar números aqui, Humberto, de Iranduba. Ok. Existe mais de 5 mil agricultores ali, produtores. Familiares. Isso. Né? E só tem 2 caminhões do IDAM para fazer escoar essa mercadoria, fazer de chegar 5 mil produtores, você só tem 2 caminhões para escoar a produção. Eu tive esses números recentes lá de Iranduba. Ou seja, é humanamente impossível, porque as vicinais e os ramais também estão impraticáveis. Não se tem uma política nem para asfaltar esses ramais e as vicinais. Essa história é antiga, não é, Davi? Muito antiga. Eu não sei porquê. O Amazonas é o único estado que não tem uma central de abastecimento, propriamente dito. Nós não temos. Não, transformamos a Manaus Moderna, a Feira da Banana e o produtor da Zona Leste e parte da Panaí, mais com peixe, nessa central de abastecimento. Mas foram vocês, os feirantes, que transformaram. Na marra. Hoje é reconhecida essas 4 feiras, agradeço ao Renato Júnior, por causa do decreto do governo. Que é o secretário de abastecimento, do governo Davi Almeida. Exatamente. Não é? Ele fez hoje o estado todo saber que a Feira Manaus Moderna, a Feira da Banana e Produtor da Zona Leste e Panaí são feiras abastecedoras. Por isso que durante o decreto, essas feiras funcionaram com horário diferenciado. Existiu o decreto do governo que abria as feiras 4 da manhã e fechava 8 da manhã. Eu me lembro disso, eu me lembro. Fazer isso é quem não conhece nada da nossa realidade. Primeiro, se você quer conter uma aglomeração, você estende o horário, você não diminui. Então, as pessoas que nós atenderíamos durante o período de 20 e poucas horas, de 2 da manhã às 19 horas, nós passamos a atender em 4 horas. Aí foi o caos, imagina, né? Foi o caos que ficou. Porque vocês também abastecem os supermercados, não é? Quer dizer, as grandes empresas, não é isso? Supermercados se abastecem em sua grande maioria. Se você, eu não vou citar nomes de supermercados para fazer propaganda, mas vai estar o caminhão lá das grandes redes de supermercados. Que horas eles começam a pegar o material? Depois das 2 da madrugada. Chegam os supermercados para pegar as verduras e tudo. Principalmente o produto regional. Peixe, quem é que fornece peixe para as grandes redes de supermercado? É um ex-feirante, um permissionado da Feira Manaus Moderna, que hoje não trabalha no seu bloco, mas ainda é permissionado. Okay. Então é ele que abastece as grandes redes de supermercado com peixe, porque os grandes, eles não arriscam o seu capital. Quem está arriscando é os feirantes. É o feirante que tem coragem de buscar uma cebola lá na Inglaterra. Davi, quer dizer que é o próprio feirante que investe o seu dinheiro para poder abastecer a cidade de Manaus, por exemplo. Tem feirante importando produtos da Inglaterra? Sim. Quer dizer, ele é importador. Importador e sem nenhum incentivo de nenhum governo, zero. É o contrário, esse cara ainda tem dificuldade de despachar uma carga, ele tem dificuldade com transporte, a 319 hoje, se saísse do papel, melhoraria por demais a questão de feiras, por exemplo, porque o feirante hoje leva entre 15 a 16 dias para fazer chegar uma carreta aqui, pela estrada ele faria isso em 2 dias no máximo. É verdade. Então, muita coisa chega de barco também, né? A grande maioria, barco, navio, balsa, sim. Transporte terrestre que eu desconheço, a não ser que vem pela BR-174. Lá de Roraima. Isso. Então, hoje, tu queria ver um caos em Manaus, no estado, fizesse uma paralisação dos feirantes de Manaus. Os feirantes dissessem assim hoje, olha, a partir de hoje nós vamos passar 15 dias em casa sem trabalhar. Não vamos vender nada. As redes de supermercado em 2 dias ficariam desabastecidas, no máximo. Aí vocês iam ver o valor que tem essa categoria. E que precisa ser dado valor a essa categoria também. Infelizmente, os nossos políticos não valorizam. E quando você fala dar valor, você está se referindo ao poder público, logicamente. Poder público, as autoridades. Que não dão nenhum valor, não tem um olhar
de valorização para o setor dos feirantes, é isso? Exatamente. Nós temos uma Secretaria de Produção do Estado, que não produz, é produzido quase zero. Não vou dizer que é zero porque não é, mas 80% vem de fora. Se 80% vem de fora é porque o Amazonas não é autossustentável. É claro. A Secretaria de Produção e Abastecimento passou a existir na gestão da Almeida, porque não era culpa de ex-secretário, culpa de prefeito que nunca deu valor àquela secretaria. Porque não tem uma política pública para... E uma secretaria, Humberto, que tem que ser olhado com muito carinho. O prefeito Davi Almeida está de parabéns nesse sentido. A Secretaria de Abastecimento. De Abastecimento do município. Município, né? Porque essa secretaria... O Renato Junho é o secretário dessa secretaria. Exatamente. Hoje ele está fazendo um trabalho para que também valorize a secretaria e valorizando o feirante e os produtores, os agricultores da região que pertence a Manaus. Davi, essa atitude do governo municipal com a feira flutuante durante essa enchente histórica, isso foi uma atitude realmente que beneficiou muito os feirantes e os habitantes de Manaus, não foi? Eu digo que foi um olhar carinhoso de duas pessoas que têm uma identidade com feira. Tanto o Renato Júnior, que é filho de um ex-feirante, e ele também é um ex-feirante, como o prefeito Davi Almeida, que é filho de um ex-administrador de feira. Então, aquilo ali, nós passamos em 2009 e 2012 pelo mesmo problema de enchente. E vocês ficaram onde nessa época? No meio da rua? Em feira improvisada de madeira, lá numa rua que era um prejuízo até mesmo questão de saúde pública. Então, o feirante tomou prejuízo. O feirante tomou prejuízo lá na balsa? Sim, eu tenho um relato disso. Mas foi o melhor projeto. Não existia um projeto melhor do que aquele para aquele momento. E tornou tudo menos mal. É porque foi feito de uma forma que deu condições do feirante trabalhar, condições da população comprar com segurança. Infelizmente, o entorno da Manaus Moderna ali, as ruas todas ficaram submersas. Então, não é que a balsa foi um mau projeto, foi um excelente projeto, inovador. Ideia que surgiu de uma conversa entre o presidente da Feira da Banana, o secretário Renato Júnior, o Paraíba lá da Feira do Produtor, no box do Sérgio Reis. E foi dada essa ideia lá, o secretário também já tinha, ele fala que já tinha essa ideia, nós unimos força e foi feita essa balsa. O melhor projeto para o momento. Só que pela alagação atingiu as outras ruas, Sim. Ficou impraticável o trânsito. Então a população não chegava. O ônibus desviava na 7 de setembro. Eu estive lá, você tem toda a razão. O consumidor que ia de ônibus, ele não conseguia chegar na Manaus Moderna, porque era muito longe. Claro. Então nós tivemos esse problema, mas foi o melhor projeto, continuo dizendo. Eu até falava. E eu acho que ficaram muitas lições aprendidas, não ficaram? Com certeza, eu até falava para os feirantes, gente, se aqui nada der certo, mas foi o melhor, porque foi dado dignidade. Sim. Um projeto maravilhoso. Claro. Acho que o mundo inteiro ficou sabendo da primeira feira flutuante do estado do Amazonas. Me diz uma coisa, Davi. As águas agora, né, estão voltando lá para o curso normal. E qual é o problema que você pode citar ali no entorno da Feira da Manaus Moderna e que o prefeito precisa se debruçar? Quer dizer, ele precisa voltar e esforço para resolver esse problema. Existe algum? Olha, Humberto, hoje foi muito boa essa tua pergunta, porque vem de longas datas, vem de ex-gestões, que o maior problema hoje das feiras, não só daquele entorno, mas de todas as feiras de Manaus, mercado e da própria população, são as questões de invasões de rua e calçadas. Invasão por quê? Por vendedores ambulantes vendendo ilegais produtos que, a meu ver, e eu acredito de qualquer outro cidadão que entenda um pouco da questão de sanitária, é impraticável para o consumo, é impróprio para o consumo humano. Porque uma coisa é você comprar um peixe com origem, comprar uma verdura, uma fruta com origem. Outra coisa é você comprar na rua, porque é barato, lá numa área que tem conhecido como Boca da Onça, no Adolfo Lisboa, que vende peixe, o cara trata o peixe, lava na água do Rio Negro e você leva. Então aquela água é totalmente poluída. Isso está acontecendo agora. Sempre aconteceu, vem acontecendo, vem se arrastando esse problema. Existe uma lei municipal que rege mercados e feiras. O artigo 17 da lei 123/2004 fala o quê? Que num raio de onde existir um mercado ou uma feira de 200 metros, não pode haver uma venda ambulante. E hoje a gente tem vendas ambulantes na calçada da feira, 2 metros nos portões da feira, dentro da feira,
por vendedores Mas aí é ambulantes falta também. de E na fiscalização rua. e de impor a lei, você acha? Eu acho que a lei, toda a lei tem que ser cumprida. Por mais dura que seja, Sim. tem que ser cumprida. Então você tem duas formas de fazer valer ou não a lei. Ou você senta em cima dela e não deixa com o caos, ou você passa a ser até antipatizado, mas hoje eu digo que não vai ser perda política nenhuma para o prefeito tirar essas pessoas da rua. Ordenar isso, né? Não é tirar na porrada como já aconteceu no claro passado. que não, claro é que dar não. oportunidade para eles. Existem feiras e mercados em Manaus que não tem 20% funcionando. Pega essas pessoas e coloca. Feira do Coroado é um exemplo. Mercado Walter Raiol, que foi reformado, é outro exemplo. Tem feira Volante, que pode vir, essas pessoas podem vir ocupar espaço lá, mas precisa ser tomada providência. A gente conversou com o secretário Renato Júnior, ele está montando estratégia para tomar providência com relação a isso. Mas eu digo que hoje o principal problema, fora essa doença do peixe aí que a gente vai tratar depois, está causando um mal-estar muito grande para os peixeiros, é as invasões. Na frente à Feira da Banana ali tem uma venda de abacaxi, que foi um acordo lá atrás do governo do estado, quando ainda não existia as feiras da ADS, da CEPRO. Então, alguns produtores lá do Novo Remanso vinham em seus caminhões para trazer o abacaxi que eles produziam para vender para os feirantes, em grande quantidade. Hoje você compra lá o abacaxi 3x10, 3x5. É verdade, até nos sinais. E você vai na Manaus Moderna, você não encontra mais uma pessoa, uma banca, em 1000 bancas que tem na Manaus Moderna, nenhuma vendendo abacaxi. Agora me diz uma coisa, você tem a sensação que eu tenho, Davi, de que as ruas estão sendo novamente, as calçadas estão sendo tomadas por vendedores ambulantes? Quer dizer, de repente eu notei quando eu fui lá, que aquilo ali você não consegue nem caminhar mais na calçada, está todo mundo Humberto, de volta. Marcílio Dias, 7 de setembro, Eduardo Ribeiro, foram retirados nossos camelôs. Foi. Os amazonenses, foi para a galeria. Perfeito. Hoje, essas pessoas que estão nas galerias no Shopping Popular não vendem 10% do que vendiam nas calçadas. Mas as calçadas tinham que ser desobstruídas para que a população pudesse andar e para que os camelôs possam ter uma dignidade dentro de um prédio também. E os clientes irem lá. Pronto, só que tiraram os nossos e deixaram o venezuelano, haitiano, nada contra os imigrantes. Mas hoje... mas eles tomaram conta, isso aí é um fato. Exatamente, o centro está invadido por essas pessoas. Aí, a Barão de São Domingo tem mais carrinho vendendo frutas... Carrinho de mão, né? De mão, vendendo frutas na calçada, caminhões vendendo de tudo, porque com relação ao abacaxi, o cara trazia só o abacaxi. Agora ele traz o limão, ele traz a pimenta de cheiro, ele traz o maracujá, o mamão. É verdade. E está vendendo e está acabando com o feirante. Tu falaste isso para o secretário Renato Júnior já? Até documentei e tudo, e ele já se pronunciou nos grupos das feiras, já se pronunciou também por telefone, falando com algumas lideranças, dizendo que vai tomar providência. Muito bem. Mas hoje o maior problema a ser enfrentado é esse. Reforma de feira é bem-vindo, com certeza, até porque tem feira muito em estado calamitoso mesmo, estava muito abandonado. Uma feira tradicionalíssima, que nem a Panaí, está naquele estado... A Feira do Coroado está totalmente abandonada. A Feira do Coroado se resolve ali com fazenda ocupar e uma passarela. Sim. Porque hoje você corre o risco de atravessar aquilo ali e morrer. Porque tiraram a passarela que ali tinha. Então, Davi, acabou o nosso tempo, mas eu quero saber uma coisa de ti. Essa história dos peixes aí, com a doença da urina preta, que é a doença de RAF, eu tenho até aqui, é uma síndrome que consiste em rabdominiose, condição clínica definida por lesão muscular com liberação de conteúdo intracelular sem explicação e se caracteriza por ocorrência súbita de extrema rigidez muscular, mialgia difusa, dor do tórax, de dispneia, dormência, perda de força em todo o corpo e a urina cor de café. Nos fala sobre isso. A feira hoje está totalmente vazia hoje. É por causa desses casos de urina preta que estão anunciando aí? Humberto, o setor do peixe da Manaus Moderna hoje, eu passei mais de 1 hora lá dentro e eu não via consumidor lá dentro. Está sem consumidores. Por quê? Generalizaram. O problema aconteceu em Itacoatiara, Parintins, Silves, Capiranga, salvo engano, Itapiranga, não sei, Manacapuru.
Eu te garanto que a gente não comercializa peixe de nenhuma dessas regiões. Não vem peixe desses municípios para cá. Mas aí as autoridades... O tambaqui vem de Porto Velho e... Em sua grande maioria, os tambaqui de açude, ele vem de Porto Velho e de Boa Vista. De Boa Vista. O da natureza, ele não vem do Baixo Amazonas. Não. Então, é algo que precisa ser esclarecido. O que você quer pedir para as autoridades? Urgência, é um pedido que eu faço aqui mesmo, que as autoridades sanitárias, ela diga nos convoque ou vá até nós. Se reúna com o sindicato. Isso, para que a gente possa também saber qual é a qualidade do peixe. Porque a espécie do peixe que cria problema. O que não pode é generalizar que nem estão fazendo isso, tacando terror na população, e a população hoje não está indo fazer suas compras e os feirantes estão amargando prejuízo. A população está com medo. Exatamente, por causa do que? Não existe um número, um dado dizendo, olha, é o peixe tal. Pode ser esse, pode ser aquele, enfim, daqui ninguém, eu nunca vi ninguém morrer porque comeu jaraqui. Nem eu. Francamente. Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém, no máximo uma dor de barriga porque comeu um peixe estragado. Comprado lá nessa boca da onça que nem eu estou falando, ou comprado na rua. Sim. Porque dificilmente dentro das feiras de Manaus, o peixe que vem de Porto Velho, ele vem com CIF, sendo de inspeção federal. De Roraima também, não é? De Roraima a mesma coisa. Então esse peixe passou por uma inspeção sanitária. Sim, claro. Pelo IBAMA e tudo. Então tá um caos. Os feirantes estão amargando prejuízo. Não só, se a Manaus Moderna está parada, imagina as outras feiras de bairro. E o pedido então do sindicato, como presidente do sindicato, é que as autoridades se reúnam com vocês para definir qual é a espécie de peixe e como vocês devem agir. Com a máxima urgência. Por quê? Nós estamos sobrevivendo ao Covid. Nossas vendas caíram por causa dos decretos. Teve o problema da enchente que atingiu em cheio a Feira Manaus Moderna. Quando o feirante está tentando respirar, vem essa situação, essa paulada. E pior, tudo que a gente sabe é pela imprensa. Nós não vi... Não foi chamado o sindicato ainda? Os feirantes não foram chamados? Não. Você tem conhecido as notícias todas através da imprensa? Da imprensa. Ainda não vi nenhuma autoridade sanitária vir a público dizer, olha, é isso, 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 e se realmente é do peixe. Porque, Humberto, não quero aqui fazer pouco caso, mas numa população de mais de 4 milhões de habitantes, Manaus mais de 2 milhões de habitantes, que eu acredito que metade disso, no mínimo, coma peixe ou diariamente ou pelo menos uma vez por semana. É nós temos 40 e poucos casos que ainda estão sendo investigados. Sim. Então a proporção de consumo é muito maior. Claro. É óbvio que eu não quero que ninguém morra. Claro, ninguém quer isso. Nem a doença. Isso. Mas generalizar pelo número de pessoas que possivelmente estão afetadas com essa doença, fazer a população parar de comer o peixe, porque qual era o slogan que a gente sempre viu? Coma peixe e viva mais. Sim. Sim, hoje não coma peixe para viver mais, eu não estou entendendo. E eu não coma peixe para não morrer. Para não morrer. Então estão marginalizando o nosso peixe. E isso é muito ruim para o feirante, para a população, porque imagina o feirante que sai da sua casa pela madrugada e vem me relatar ontem, Davi, eu vendi uma banda de tambaqui. Não pode. E a população vai ter que comprar carne a 50 e tal reais o quilo, podendo economizar comprando peixe. Davi, eu quero me unir a você e pedir às autoridades que convoquem o sindicato, os feirantes, para falar sobre esse problema, porque até agora, eu vou só repetir isso, o presidente do sindicato e os feirantes têm sabido, através das notícias publicadas, acerca desse problema. E está na hora que as autoridades sanitárias, está até passando, né? Está passando a hora. Conversar com o presidente do sindicato, né, o Davi dos feirantes, e os feirantes, para resolver essa questão. Porque é simples, é o tambaqui, meu amigo. Pronto, então, feirante, acabou. Não vamos comprar tambaqui, claro, porque nós estamos impossibilitados de vender. Então, se está impróprio para o consumo humano o tambaqui, e o que eles disserem, vocês vão acatar. Com certeza, mas que diga qual é o peixe que também não está causando doença, para que o feirante possa sobreviver. Exatamente. Davi dos feirantes, meu amigo, muito obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço mais uma vez. Vou ver se a gente não passa tanto tempo mais, porque faz mais de 20 anos que eu te entrevistei, e agora você voltou. Eu falei para você, né, que eu me projetei e para que o estado todo visse em 2011 uma entrevista com você, que só eu sei como foi difícil, porque eu estava com 6 meses no sindicato
e pegamos um problema de privatização e quem foi me entrevistar? Eu me Humberto Amorim. Eu me lembro. Um E grande como o povo, Exatamente. não é? Foi meu café da manhã. Que bom que eu trouxe sorte para você e você acaba de trazer sorte para mim. Tá bom, meu Obrigado. amigo? Mais uma vez eu agradeço. Obrigado, O espaço Davi. aqui, ao Obrigado. Holanda também, o proprietário do portal, e a você. Vamos marcar uma caldeirada de peixe lá na Feira Manaus Moderna. Vamos filmar e mostrar E pro depois pessoal. a gente vai mostrar a nossa urina que tá branquinha, Tá se branquinha, Deus quiser. tá sem problema. Davi, obrigado mais uma vez. Eu que mais uma vez agradeço. Muito obrigado. Um abraço para todos os feirantes. Pronto. Ok, minha gente. Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.